Olá pessoal, vamos aí a mais um vídeo para auxiliar vocês na resolução das atividades da terceira semana do PET 2. Ainda em propriedades coligativas, agora vamos ver a crioscopia. Quando adicionamos um soluto formando aí então uma solução, o que acontece? Diminui a temperatura de solidificação. Lembrando que solidificação é a mudança do meu estado líquido para sólido, que por ser uma mistura, não é mais constante. Então, vamos ver aqui dois gráficos para comparar, né, essas temperaturas de solidificação de uma substância pura e uma mistura. Então, a gente tem aqui um gráfico representando o resfriamento de uma substância pura, que pelas temperaturas tanto de condensação quanto de solidificação, eu já percebo que essa substância pura é a água. Vamos analisar mais aqui a solidificação, né, visto que estamos vendo, né, a propriedade coligativa crioscopia, que fala justamente da mudança de estado físico de líquido para sólido, solidificação. Em uma substância pura, ela é constante durante todo o tempo em que, né, a minha substância está passando do estado líquido para o estado sólido, ela vai permanecer aí a 0 graus Celsius. Ao contrário, se eu tiver uma mistura, ou seja, se eu adicionar, por exemplo, algum soluto nessa minha água, formando aí uma solução, eu vou ter agora um resfriamento de uma mistura, na qual eu tenho uma variação da minha temperatura, né? Observando aqui a temperatura de solidificação, mudança de estado líquido para sólido, eu tenho uma temperatura na qual ela começa numa determinada temperatura e vai abaixando até que toda essa mistura se transforme, né, na fase sólida. Então, ocorre uma variação de temperatura quando eu tenho uma mistura, e essa variação ela inicia aí numa temperatura menor, no caso se for uma mistura na qual o solvente for água, por exemplo, essa solidificação ela inicia numa temperatura inferior a 0 graus Celsius e vai abaixando ainda mais até que ocorra toda a solidificação dessa mistura. Então, a crioscopia, o que é a crioscopia? É o abaixamento da temperatura de solidificação com a adição de um soluto não volátil. No nosso cotidiano, nós utilizamos muito isso, né, e não percebemos que é justamente uma propriedade na qual eu chamo de crioscopia. Quando fazemos isso? Quando, por exemplo, adicionamos sal no meu gelo aí para gelar a minha bebida, gelar a minha latinha, né? Ao adicionar o sal, eu estou formando uma solução aí com a salmoura presente. Aqui, ao derreter um pouco o gelo, forma-se uma solução e essa salmoura, ela vai estar numa temperatura inferior a 0 graus Celsius, tornando a minha bebida mais gelada. Acontece a mesma coisa em países na qual a temperatura é inferior a 0 graus Celsius, né? Nos radiadores dos carros desses países tem que ter aí um soluto, é muito comum utilizar o etileno glicol, né? Ao contrário aqui do Brasil, que é utilizado por causa da ebulioscopia, nesses países é utilizado devido à crioscopia, ou seja, para que a água do radiador do carro ela não congele quando a temperatura ambiente estiver aí a 0 graus Celsius. No caso, teria que ser uma temperatura bem inferior para que a água do radiador congelasse. Por isso que se adiciona um soluto. Também nesses países é comum vocês verem adicionando sal na estrada, né? Porque se a temperatura estiver a 0 graus Celsius, já começa a nevar. Então, se adicionar sal na estrada, o que acontece? Vai criar, né, uma solução aí com a água, impedindo que ocorra, né, neve nas estradas, obstruindo aí a passagem, visto que o sal vai formar uma solução necessitando aí de uma temperatura bem inferior a 0 graus para que quando chega na superfície, né, possa congelar.
Os icebergs também é bem interessante, né? Porque os icebergs, eles são pedaços de gelos que vieram dos continentes, né? Por isso que eles às vezes são encontrados no mar, né? E a água do mar mesmo ela não vai se congelar, porque a água do mar ela é uma solução na qual possui cloreto de sódio, sal aí, mais a água, necessitando de uma temperatura muito inferior a 0 graus para que pudesse congelar. No caso dos icebergs eu tenho apenas água, né? Por isso que é possível ter um bloco de gelo aí no meio do mar congelado, né? Visto que eu tenho apenas uma substância pura. A gente também observa, né, nas superfícies aí de mares, que somente a superfície congela, né? Nesse caso, devido, né, a uma propriedade anômala aí da água, né, a qual a substância no estado sólido, ela possui uma densidade, menor densidade, né? E com isso, somente a superfície vai realizar uma troca de calor aí com o ambiente e, no caso, a água que está mais profundo, por ser uma solução, ela não vai estar conseguindo aí congelar, né? Necessitando de uma temperatura muito inferior para que toda essa água pudesse congelar. A temperatura de congelamento de uma solução, ela então será menor comparada aí ao mesmo solvente puro. Por exemplo, se eu tenho apenas água, eu tenho aí um ponto de congelamento que é 0 graus Celsius, lembrando que essa temperatura é constante. Agora, se eu tenho uma solução com água e sal, eu vou ter um ponto de congelamento que será menor que 0 graus Celsius. Lembrando que será uma temperatura que, além de menor, ela vai ter uma variação, né? Não será constante. Assim como na ebulioscopia e na pressão de vapor, o que determina o abaixamento da temperatura de solidificação é a concentração de partículas e não a sua natureza. Então, se observarmos aqui um exemplo de uma substância molecular na qual ocorre apenas quebras, né, entre, né, moléculas, então se eu tenho 0,5 mol por litro, eu vou continuar tendo 0,5 mol por litro. Se eu tiver uma substância iônica com essa mesma concentração, devido, né, à quebra do meu composto iônico, formando aí o que eu chamo de cátions, que é a parte positiva, e ânion, que é a parte negativa, né? Formando mais de uma espécie, né? O que acontece? Eu tenho aí uma maior concentração, né? Realizando aqui o balanceamento, eu tenho 3 cálcios, né? Devido aqui o Ca3, e eu tenho 2 fósforos, o CpO4, 2. Então, como é 0,5, eu tenho 3 espécies desse cátion, então eu vou ter 3 vezes 0,5, eu vou ter 1,5. E aqui o meu ânion, a mesma coisa, como é 2 ânions que eu tenho, sendo 0,5, eu vou ter um total de 1 mol por litro, somando aí os meus produtos, seria 2,5 mol por litro. Então, eu teria uma maior concentração, né, no caso aqui, comparando essa mesma concentração dessas duas substâncias, esses dois solutos, uma maior concentração do fosfato de cálcio. Então, se eu perguntasse para vocês, se eu adicionasse 0,5 mol, né, por litro de glicose, 0,5 mol por litro de fosfato em água, né, formando aí uma solução, qual dessas duas substâncias eu teria uma temperatura de solidificação mais baixa, né? Seria, no caso aí, o meu fosfato de cálcio, visto que ele tem uma maior concentração. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição.